Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, sejam todos muito bem-vindos aqui, os nossos amigos, os visitantes também que têm acompanhado, os nossos vídeos, os nossos cultos. Que bom ter vocês conosco, que bom termos essa oportunidade de estar reunidos aqui mais uma vez. Todas as quartas-feiras nós disponibilizamos aqui um estudo bíblico para ser acompanhado nos cultos domésticos, tá? Então eu quero te incentivar que depois dessa meditação você separe um tempo de oração, um tempo de qualidade, de repente com os da sua casa também, mas que você ore, pela sua família, ore pela sua igreja, ore pelo nosso país, por toda essa situação que nós temos vivido, com o coronavírus, ore pelos nossos governantes e que o Senhor então abaixe um pouquinho mais a sua boa mão de poder e nos abençoe, não é verdade? Nós vamos continuar então o nosso estudo bíblico. Nós estamos caminhando no livro de Provérbios, capítulo 5, e hoje eu quero meditar com os irmãos os versículos de 15 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Na semana passada nós estudamos o início desse capítulo, Salomão chamando a atenção para o pecado na área sexual, a questão do adultério, a questão de se envolver com a mulher imoral que seduz, com palavras doces, mas ele nos mostra como isso é grave, como isso afeta a vida física, daqueles que caem nesse pecado, e então toda essa doçura se transforma em um sabor amargo, o mel se transforma em fel, e acaba então com a vida desse homem então que só quis se aventurar, só quis desfrutar de um breve momento de prazer, mas depois colhe consequências duradouras na sua vida. E na continuação aqui do capítulo ele continua no mesmo tema. E eu quero analisar então esses versículos que nós lemos sobre o mesmo foco, de tomarmos cuidado com o pecado na área sexual, mas valorizando aquilo que nós temos em casa, que é o nosso casamento. Então, nós precisamos entender que essa mensagem aqui não é apenas para homens, mas para homens e mulheres. Hoje em dia também existem muitos homens imorais aí, não são só as mulheres imorais, existem muitos homens imorais. Então precisamos tomar cuidado, para não cair nesse pecado, para não ter a nossa família destruída, para não desonrar o nome do Senhor e viver com a sabedoria que o Senhor já nos deu para termos então um casamento abençoado e uma vida abençoada. E nesse texto que nós lemos aqui, Salomão ele vai comparar o casamento e as relações sexuais, com a água. Com uma água. Olha que interessante. O sexo no ambiente de casamento, ele vai ser comparado aqui a um poço. Um poço, que era algo muito mais comum, então, nas culturas mais antigas. Até mesmo alguns irmãos nossos viveram essa experiência de ter um poço, de buscar água em um poço, de repente ter um poço dentro da propriedade da própria família. E nós vemos então que um poço, quando ele é cuidado por alguém, se você tem um poço na sua propriedade, você sabe como ele está sendo cuidado, você sabe a qualidade da água, você pode ir ali sem medo, que você sabe o tipo de água que você vai retirar dali, Você cuidou, você protegeu e ninguém chegou perto para poder fazer algum mal, para aquela água e proporcionar algum mal para a sua família.
você protegeu e você sabe a qualidade da água que você vai encontrar ali. Mas no texto, Salomão também ele vai comparar esse pecado na área sexual com um esgoto, né? Com uma água que é jogada na sarjeta, uma água que é despejada aí pelas ruas da cidade. E agora, qual água você acha a mais indicada para beber? A do poço que está ali na sua casa, que você cuidou, que você sabe da qualidade, ou beber a água da sarjeta, que você não faz nem ideia o que tem ali naquela água, né? A água de esgoto que está contaminada com várias coisas, com várias sujeiras que você não consegue nem identificar quais sujeiras são aquelas. Só por uma água estar suja, né, já nos desanima de bebê-la. E ainda mais você não fazer nem ideia de que sujeira que é essa, né? Por onde que essa água passou. Então, essa é a principal lição que o texto nos traz, né? Precisamos valorizar o nosso casamento, precisamos valorizar o nosso lar, que nós conhecemos, que nós sabemos tão bem aquilo que nós temos. E não podemos ficar nos aventurando com coisas lá de fora, achando que o diferente é o mais gostoso, né? O diferente é o que dá o prazer. Nós nem sabemos, né, a qualidade daquela água que está lá fora, por onde que ela passou. Então, um poço ele precisa mesmo ser protegido, né? Ele precisa ter paredes e ser delimitado. Essa é a ideia mesmo. Por isso que o Senhor criou o sexo como algo bom, mas ele é delimitado pelas paredes do casamento. Se você quebrar as paredes de um poço, essa água ela vai se espalhar, vai virar um lamaçal, né? Vai virar um pântano ali. E não é algo bom para ser bebido. E da mesma forma, então, a nossa vida amorosa, né? A nossa vida sexual, ela foi criada para ser vivida com limites. Limites que se restringem ao casamento. Então, nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. No contexto que nós vivemos aqui, nos nossos dias, o divórcio já se tornou normal, né? Então as pessoas até falam que são fiéis, né? Mas estão cada dia em um casamento novo, né? Estão experimentando uma vida sexual cada dia com uma pessoa diferente. A Bíblia, ela estabelece os limites para o divórcio. É só quando existe ali, né, uma questão de traição mesmo, né, sexual, e onde não houver, então, um arrependimento, né, onde não houver uma possibilidade, então, de restauração. Aí sim, a pessoa que foi traída tem essa possibilidade de se casar novamente. Mas não podemos sair tratando assim o divórcio de qualquer forma, né, e aceitando assim como algo normal e que Deus vai abençoar também os demais casamentos. Deus pode ser misericordioso, mas nós não podemos contar com isso. É muito melhor sermos fiéis e obedecermos ao Senhor. A traição está caminhando para o mesmo lugar. Já está virando normal, né? Na nossa sociedade, as pessoas serem traídas. E aí, aquele que foi traído também trai, né, para se vingar e vira aquele chumbo trocado, né? Algo assim como se fosse bonito isso. E eu não me admiro, meus irmãos, que daqui a um tempo já vai ser normal, né, no povo do mundo, né, a questão do relacionamento aberto, onde eu posso ter um compromisso com alguém, mas eu posso ter um compromisso com outras pessoas ao mesmo tempo. Ou então o meu cônjuge me libera mesmo para eu sair, ter minhas aventuras lá fora e compartilhar o meu amor, né? Afinal, o meu amor ele não é restrito, ele é um amor aberto, né? É um poliamor. Então, ninguém pertence a ninguém, o amor é livre, né? Romantizam demais, né, o amor. E se esquecem que o amor vem de Deus e Deus estabelece as regras para o amor. O amor ele não é de qualquer maneira, né? Ele não deve acontecer de qualquer maneira, ele deve ter santidade, deve ter justiça, deve ter compromisso, da mesma forma que Deus nos ama. Então, não é porque a nossa sociedade está caminhando para uma degradação moral que nós também devemos acompanhar a sociedade. Nós somos regidos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que é imutável, e nós devemos viver essa Bíblia, devemos viver essa palavra.
a sabedoria que Deus nos dá aqui. Olha que interessante, né? Enquanto o pecado sexual transforma essa água em um esgoto, Salomão também vai nos dizer que o sexo vivido dentro do casamento vai transformar essa água em algo bom, o vinho. Versículo 19, ele nos diz que o homem então vai se embriagar com os carinhos da sua mulher, né? Então essa água vai ser algo assim muito bom, né? Vai transformar então, vai ser transformada, essa água vai ser transformada em vinho, né? Que vai até deixar esse homem embriagado, né? Fora de si. Então nós precisamos tomar cuidado mesmo, né? E observar isso, que a bênção do Senhor está dentro do casamento. Talvez haja até uma relação, né? Porque Jesus Cristo transformou água em vinho em uma festa de casamento, né? Porque o vinho, então, é essa bênção do Senhor, né? Que transforma, então, a água em vinho, em algo ali que, no caso, seria, né, muito melhor e traria, então, mais felicidade ainda, né? Deixaria, assim, a pessoa extasiada. Nós só podemos contar com as verdadeiras bênçãos de Deus dentro do casamento, com essa felicidade amorosa e desfrutar os verdadeiros prazeres do sexo criado por Deus dentro do ambiente de casamento. Quando o marido e a mulher se amam e os dois amam a Deus, a Bíblia diz do cordão de 3 dobras, né, que não se pode quebrar. Então tá ali, né, Deus, o marido e a mulher, os 3 juntos, e isso ninguém vai poder romper. É uma felicidade ali que ninguém vai poder tirar. E quando um procura agradar o outro, né, o homem se preocupa mais em agradar a esposa do que agradar a si mesmo. E ele se preocupa mais em agradar a Deus acima de tudo. E a esposa também, ela está mais preocupada com a felicidade do marido e em agradar a Deus. Esse casamento só tende a dar certo. Mas quando as pessoas passam a olhar para si mesmo, para a sua própria felicidade e querer buscar satisfação e prazer lá fora, pode ter uma felicidade passageira, que vai durar alguns minutos, mas depois vai colher consequências terríveis, com gosto de morte, com aquele gosto amargo que nós falamos. Então, não vale a pena. É melhor cuidar do poço, né, que tem dentro de casa, valorizar esse poço, proteger esse poço, proteger essa água, né, e com certeza vai desfrutar então das melhores bênçãos do Senhor. O Senhor cultivando esse casamento e te dando então a alegria então de se satisfazer nele e com a sua esposa, com o seu esposo. Precisamos valorizar isso, meus irmãos. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Ela não é antiquada. Muitos dizem por aí que a Bíblia é antiquada, mas estão vivendo de uma forma triste, né? Estão vivendo na melancolia, na depressão, sem ter esse sucesso, né, na vida dos relacionamentos, na vida amorosa. E como eles podem atacar a Bíblia? A Bíblia já nos ensina aqui há muitos e muitos anos o caminho para a felicidade é obedecer a Deus. Amém? Vamos orar? Deus santo, justo, poderoso e amoroso, obrigado pela Tua palavra que nos ensina e nos exorta, Pai, nos mostrando já os perigos do pecado nas nossas vidas, em especial o pecado na área sexual, Pai. Nos livra, Pai, das tentações, nos livra, Pai, da idolatria de querermos satisfazer as nossas próprias vontades a qualquer custo, mas que possamos aprender a abrir mão de nós mesmos, a viver o verdadeiro amor e a buscar agradar o Senhor acima de tudo e os nossos familiares, e especialmente a nossa esposa ou aos esposos. Ó Deus amado, nos ajuda a viver verdadeiramente o que o Senhor espera que nós vivamos dentro dos nossos casamentos, Pai. E que possamos, então, assim, contar com a Sua bênção todos os dias e encontrar a verdadeira felicidade do Senhor.
Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.